Antes de começar, nós vamos abrir em Coríntios, né? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Todos já encontraram? Porque essa igreja aqui é a igreja de Bereia. Vamos lá. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. E o irmão Sótenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso Senhor. Graça a vós, outros, e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos começar aqui falando um pouco sobre a igreja de Corinto, tá? Para que vocês possam entender a igreja, o contexto, né? Para a gente poder entrar naquilo que eu quero entrar. Tá? Amém? Então a igreja de Corinto, para quem não sabe, era do Novo Testamento, eu posso dizer que talvez seja a igreja mais problemática que existia. Né? Então é uma igreja que a palavra de Deus fala, e nós vamos ver daqui a pouco, que ela era enriquecida em todos os dons. Era uma igreja que tinha todos os dons, era uma igreja que era uma igreja avivada, era uma igreja em que Paulo iniciou em Corinto, tá? Mas a igreja, ela foi começando a caminhar por um lado, né, que eu posso dizer um lado errado, e Paulo vem justamente colocar essa igreja no lugar a qual o Senhor predestinou, colocou para que seja. Então, através da própria palavra. Então, no início, você vai perceber aqui que ele começa a elogiar a igreja, mas logo depois você vai ver que ele vai começar a trazer a repreensão. Então, para essa igreja aqui, só para vocês terem ideia, ela tinha partidarismo. O que era partidarismo? Partidarismo, naquela época, as pessoas preferiam um pregador do que preferiam outro. Então, lá tinha, vocês vão perceber que tinha Paulo, Apolo, Cefas, que o significado é Pedro, né, em aramaico. Então, quando vocês veem Cefas, é Pedro. Tá? E os que eram de Cristo. Que partidarismo é esse? Alguns acreditavam, né, boa parte deles acreditavam e gostavam mais da ministração e da pregação de Paulo. Já outros gostavam mais de Pedro, mas outros já gostavam mais de Apolo e outros já gostavam que eles tinham diretamente de Cristo. Era a pior parte que tinha aqueles que recebiam de forma online. Então eles não reverenciavam principalmente a vida de Paulo. Vocês vão ver que em todas as epístolas de Paulo, ele sempre se descreve como apóstolo. Por quê, gente? Vocês têm que imaginar o seguinte: ele não caminhou com Jesus nos 12. Concorda comigo? Ele não caminhou com os 12, como Jesus caminhou. E com os outros discípulos caminharam? Os 12, certo? Então, mas ele foi considerado apóstolo porque ele viu a Deus. Ele não teve uma visão. Aquilo que aconteceu na igreja lá em Apocalipse foi uma visão. Mas o que Paulo teve a oportunidade de ver foi exatamente Jesus. Então Paulo viu Jesus e ele teve a revelação da palavra. Então ele é considerado um dos 13 apóstolos, responsável inclusive pela doutrina. Hoje as 13 epístolas, eu posso dizer que é a doutrina da igreja cristã evangélica no mundo inteiro. Amém? Para quem não entende muito isso, tá? Quando você diz assim, eu sou católico, você sabe que você é católico? Aí você confundiu sua cabeça, né? Católico significa universal. Agora você não é católico romano. Você é católico porque igreja universal. E apostólica, tá certa? Tá. Porque o fundamento principal da igreja foi justamente o fundamento de Cristo. Então você pode ser considerado católico apostólico, mas não romano, porque você vem da igreja universal. Tá bom? Para explicar para vocês um pouco, e às vezes as pessoas têm uma noção errada do evangelho, todas as igrejas no mundo, elas foram derivadas da reforma protestante. Amém? Então, de alguma forma, você ou veio do presbiteriana, luterana ou anglicana, que foram as 3 igrejas que foram formadas após a reforma protestante. Amém? Como foi que aconteceu a reforma protestante? A reforma protestante aconteceu exatamente porque Lutero começou a ler o livro de Romanos. Quando ele viu, ele identificou que a salvação era pela fé e não por obras. Eu não vou entrar no mérito dessa questão. Nós temos uma disciplina do Rema que é Gálatas, que é justamente uma advertência em relação a isso. Mas foi exatamente essa carta que abriu os olhos espirituais de Lutero e ele identificou. E qual era o primeiro motivo que ele queria? Ele queria reformar a igreja. Ele não queria dividir a igreja. Ele queria reformar, mas não foi possível. E por isso aconteceu a reforma protestante. Amém? Aleluia. Aleluia. Vocês estão compreendendo? Então, quando Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo e irmão de Sótenes, o que significa isso? Nesse período, os estudiosos falam que ele provavelmente já estava com um problema de visão.
E você vai perceber que quem escreve essa carta é Sótenes. Ele fala para Sótenes e Sótenes escreve essa carta. Quem é Sótenes, gente? Sótenes ele é citado no Atos dos Apóstolos. O que é Sótenes? Sótenes era um chefe da sinagoga. Amém? Aí ele diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Jesus Cristo. Você sabe que você é santificado, né? Então você é santo porque o quem? Ele é santo. Mas ele diz assim, que é interessante a gente entender. Chamados para ser santo. Então, você é santo porque Deus é santo, mas você, a vocação de ser chamado para ser santo, para a santidade, essa aí você vai ter que percorrer esse caminho. Amém? Aleluia. Com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês sabem o significado de paz, de graça? Pronto, eu vou explicar rapidinho. Acho que vocês já sabem disso, mas acho que é interessante falar para alguns que não sabem. Então, graça é grego, tá? Porque Paulo, ele foi para os gentios, ele nasceu, apesar de ser um pai e mãe judeia, ele nasceu em Tarso. Tarso era uma cidade grega, tá certo? Corinto é uma cidade que? Grega, tá bom? Então, esse nome Paulo de Tarso é porque ele é de uma cidade justamente grega, tá certo? É por isso. Então, o que ele... Graça é do grego e paz era dos judeus, que significa shalom. Os dois têm o mesmo significado. Só que para os gregos, por isso que Paulo fala isso, porque Paulo pregava para os dois, para os gregos e para os judeus, tá? Amém? Então, sempre, aí vamos lá para o 4. Sempre vos dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça, que foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecido nele, e em todo o entendimento e conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensível no dia do Senhor Jesus Cristo, fiel a Deus, pelo qual foste chamado à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele fala aqui, e a gente está vendo aqui, que a igreja ele fosse enriquecido nele, em toda palavra e todo conhecimento. Então a igreja de Coríntios, ela foi colocada num firme fundamento de Cristo Jesus. E outro detalhe importante também aqui, é que ele fala que, além do conhecimento, ele era enriquecido de dons. Então, é a única carta que a gente vai ver falar sobre os dons é a igreja de Coríntios. As outras não tiveram? Será que as outras igrejas não tinham? Todas. Mas por que Paulo vem falar só na igreja de Corinto? Porque estava tendo confusão. E aí, justamente, existe uma doutrina, né, que também não vou entrar nesse assunto, tá, que vocês vão ver no Rema, se não já viram com o Tomás, vocês vão olhar no Rema, tá, sobre as manifestações do Espírito, que é também uma confusão na igreja. Então essa confusão tinha muitos problemas. Tinha problemas de dons, porque era uma bagunça o culto. Então Paulo vai lá dar uma organizada no culto. Ele vem falar sobre qual era a prioridade dos dons, né? E aí a gente precisa identificar qual era o dom mais importante. Tudo isso ele fala nessa carta. Essa carta, ela é tão importante que tinha alguém dentro da igreja, né, que estava tendo relação com sua madrasta. Olha essa carta aí. Essa carta tinha uma relação com a madrasta e ele ceava junto com a igreja. E na ceia ele vem falar sobre isso. E essa carta também é daqui que a gente também faz a ceia. Então, o estudo é muito amplo em relação a essa carta. E é uma carta muito importante para a igreja de hoje. Por quê? Porque ela vai justamente nos dar uma direção correta em relação a Jesus Cristo. E nós vamos entrar em temas que talvez você não conheça, mas justamente para que os olhos de vocês sejam abertos em relação a coisas que estão aí no mundo, que a gente acha que é correto, mas não é. Amém? Amém. Aí ele vem aqui. Ele faz uma exortação à unidade. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois vosso respeito, meus irmãos, fui informado pela casa de Chloe, de que há contento entre vós. Quem leva essa informação desse problema aí? Uma família que os estudiosos dizem não sabem se é homem ou mulher. Acham que é uma mulher, mas é uma família. Então, ele soube, Paulo, sobre essa família. E o que é importante isso, gente? Existem duas coisas na igreja que a gente precisa identificar. O que é fuxico e o que é uma informação certa para a pessoa certa que vai resolver. Então, um pastor sábio, ele vai saber o que é um fuxico e o que é uma posição para uma pessoa certa. Por quê? Porque só ele pode resolver os problemas da igreja. Às vezes está tudo acontecendo nos bastidores e o último a saber é o pastor da igreja.
Então é importante o pastor saber, porque ele, como ele tem a maturidade, ele não vai bater nem mais forte nem mais fraco, mas ele vai ter a direção do Espírito para resolver aquela situação. Porque tudo o que o inimigo quer é destruir a igreja de Deus. Você tem que perceber que existe uma força contrária, né? Nós nadamos contra a maré. Amém? Amém? Então, a gente nada contra a maré, então é necessário que a gente esteja diante daquilo que o Senhor quer sobre as nossas vidas. Então, o que é rogar? Ele pede, ele implora. Eu imploro, meus irmãos, para que eles possam falar as mesmas coisas, tenham a mesma disposição mental, porque a igreja ela estava dividida em 4. Ela estava dividida, uma parte que acreditava em Paulo, uma parte que acreditava só em Pedro, porque, olha, ele é um dos 12, ele não é. Paulo não é um dos 12. Aí o outro diz, não, Pedro é um dos 12. Apolo era erudito. Deixa eu falar, essa igreja aqui, tudo que você conhece de erudito, e a gente já vai entrar num detalhe aí que você pode, nós vamos quebrar alguns biscoitos aqui, talvez tudo que você conhece de erudito veio da Grécia, veio de países gregos. Então existiam 3 cidades, toda influência filosófica erudita da época veio da onde, gente? De Tarso, Atenas e Corinto. Então ele está falando aí, e esse tema que ele está falando, era de uma igreja, tá? Que era uma igreja de pessoas que tinham um erudito e um vocabulário muito afinado. Por quê? Porque naquela época tinha os sofistas. Você já viu essa palavra, sofismas? Sim. Ela é hereditário dos sofistas. Quem eram os sofistas? Os sofistas, eles falavam muito bem, eles iam para as praças, eles emocionavam as pessoas, eles faziam elas chorar, elas começarem a chorar, e depois o que ele fazia? Ele arrecadava recursos financeiros. Então, isso que acontece na igreja de hoje, em algumas igrejas, isso tem uma influência filosófica desse período. Você já viu igrejas que as pessoas começam a chorar e colocar, levam para o emocional, e aí você vai indo, quando pensar que não, no final das contas tem o dinheiro para arrecadar de você. Deixa eu citar uma coisa para vocês que a gente não pode confundir, e eu essa questão. Mas não pode se confundir coach com igreja. Não confunda as coisas. O coach, ele tem muito isso da filosofia, da psicologia, da logia. Mas a palavra de Deus, ela não é psicologia. Amém? Amém? A palavra de Deus, ela é o poder de Deus para transformar vidas. E aí o que acontece? As pessoas querem trocar a igreja por um coach. E elas começam a se emocionar e começam a chorar, acham a pregação linda, mas ela não tem um centro. Você precisa entender que uma igreja que o centro não é Jesus Cristo, você está no lugar errado. O centro de uma igreja tem que ser Jesus Cristo. E eu vou dizer mais ainda, o arrependimento. Quando Jesus veio, o primeiro ato de Jesus foi o arrependimento. Então ele mandou João Batista falando que tinha que se arrepender. E eu vou deixar mais uma coisa que Rick conta nos seus livros, tem uma administração nos outros, produções, você pode até assistir lá depois. Ele fala que existe 2 tipos de crentes. Os crentes que verdadeiramente foram convertidos e aqueles que tiveram só um despertar religioso. Você sabe que alguém, um crente que teve só despertar religioso, ele está frequentando a igreja, ele está sentado do teu lado, ele começa a louvar e canta, mas ele vive no pecado. Ele nunca decidiu mudar a vida de fato, porque ele nunca se converteu ao evangelho. Ele continua nas mesmas práticas, nas mesmas ações do pecado, sem transformar a sua vida e sentado na igreja. Mas como tem na igreja, existe paz, existe uma harmonia, os irmãos são bacanas, ele está lá frequentando a igreja. Mas de fato ele nunca foi transformado pelo poder, ele nunca se converteu. Porque o verdadeiro crente, gente, tem que ter fruto do Espírito Santo. Como é que você pode identificar alguém? Tem que ter fruto. Se ele não tem fruto, como a palavra diz, ou ele já é crente ou é carnal. E eu vou matar, eu vou começar, posso apertar, pastor? Aperta o negócio. Pronto. Deixa eu falar uma coisa para vocês, eles usam esse texto para dizer crente natural. Não existe crente natural. Paulo está falando do quê? De filosofia humana. Porque naquela época a filosofia entrou dentro da igreja. Os sofistas entraram dentro da igreja, com esse tipo de apelo emocional, fazendo isso dentro da igreja. E Paulo estava repugnando esse tipo de pensamento. Porque eles queriam voltar às velhas práticas. Eles queriam voltar àquele mesmo evangelho que tem que se sentir. Quanto quem diz para você que é preciso, necessário sentir para escutar ou mudar a sua vida? Tem pessoas que vão vir aqui na frente, se converter ao evangelho, e elas não vão chorar. E isso não é motivo para você dizer que ela não aceitou Jesus. E vão ter pessoas aqui que vão vir aqui, se emocionaram, choraram, no outro dia eles voltaram para suas casas. 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque lhes são loucuras. E não pode entendê-las, porque elas não discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Então, basicamente é isso. Tá? Então, o que eu quero falar para vocês? Muita gente vai dizer assim, porque o crente é de uma igreja tradicional, esse crente não é natural, ele não é sobrenatural. Mas eu sou. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Paulo fala e arrepia essa igreja aqui,
dizendo que ela era uma igreja carnal. E ele fala que eu, porém, irmão, não pude falar, é o 3:1. Eu, irmão, porém, não pude falar com espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, e não vos dei alimento sólido. A primeira, quando ele abriu a igreja, ele disse que ele não pôde falar com eles como espirituais, e sim como carnais. Aí ele diz, porque ainda podeis suportá-lo, nem ainda podeis, porque ainda sois carnais. Quer dizer, a primeira vez que ele abre a igreja, ele não pôde trazer alimento sólido para eles. E agora, de novo, ele diz assim, eu não posso trazer alimento sólido para vocês, eu vou ter que falar para vocês o leitinho genuíno, porque vocês continuam ainda carnais. Então, o natural que ele fala aí é a pessoa que não é crente. É o povo de fora, os sofistas, aquele povo erudito que estava fora da igreja. E o que ele fala dos crentes carnais? O crente carnal era aquele que estava na igreja, mas cometia os pecados e as práticas pecaminosas. De fato, não tinham mudado em Cristo Jesus. E o que é um crente espiritual? O crente espiritual se chama maduro. Então, como é que você vai discernir como é que é o crente? Se ele é maduro. Então, você não pode dizer porque você viu um crente que veio aqui na frente só porque ora em outras línguas, ele é espiritual, e o outro que não ora em outras línguas não é espiritual. Amém? Porque senão você vai ver muita bandalheira aí fora. Concorda comigo? Amém? Muito sapatinho de fogo. E aí passa, só na igreja ele é sapatinho de fogo. Quando muda ali, ele é carnal. E aí o que você identifica se essa pessoa, ele é espiritual? É pelo testemunho, pelos frutos. Então você identifica se ele é ou não é. Gente, deixa eu falar uma coisa. Deus ama você do jeito que é. E as habilidades que ele tem, ele vai dar por quê? Para o corpo. Tudo que o homem tem, por exemplo, o chamado do Tomás, o chamado da Fabiana, o chamado das pessoas que estão aqui, para onde é? Para o corpo. É para o aperfeiçoamento dos santos. É só para isso. Por que uma igreja tem? Tem que ter um líder. O princípio da liderança foi criado pelo próprio Deus. Mas isso não faz um homem e uma mulher de Deus mais poderosos do que o outro. Eu me lembro que poucos dias atrás eu estava lá na sede, lá na igreja, e eu vi, teve um pregador que veio de fora, que veio da Inglaterra, e aí uma moça, eu estava próximo da livraria, a moça puxou a mão do pregador, pastor, por favor, bota a mão aqui, pastor. Você está entendendo? Isso é uma blasfêmia. De quem é a unção, gente? A unção não é do homem. Um dos motivos da reforma é porque a igreja católica ela dava glórias à igreja e não a Deus. Solamente o que, gente? As escrituras. Solamente a Deus. Só quem deve se gloriar é o próprio Jesus Cristo. A ele sim toda a honra e todo o poder. Amém? Aleluia. Então se você vem para a igreja, que é o meu caso agora, e está lhe ensinando, tá? Ou vem alguém aqui e vai fazer com que você se sinta, né, que você comece a correr, tudo vem de Deus. Mas eu posso dizer, tanto de uma forma como de outra, uma pregação ou um ensino, ele tem que ensinar alguma coisa. Às vezes eu olho crentes que chegam a perguntar, um dia chegou uma moça lá sentado no banco lá, eu perguntei, e aí, como foi a pregação? Ela diz assim, aí ela ficou pensando, eu não me lembro, então você não aprendeu nada. Amigo, a pregação tem que vir no seu coração, é como faca de 2 gumes. Você tem que sair daqui, tem que responder para alguém o que você recebeu. Amém? Então não crie expectativa nos homens, crie expectativa em Deus, naquilo que você está recebendo nesse lugar. A responsabilidade de aumentar isso aqui ou diminuir é sua. Você é corpo de Cristo, só tem um líder, mas nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a igreja invisível, nós não vamos saber quem vai estar lá. A palavra diz que o joio e o trigo será separado no dia do Senhor. Então aqui terá também joio. Vai ter joio e trigo. E eu vou arrancar? Não. Quem arranca é o Senhor, diz que no dia do Senhor. Então a igreja está em todos os lugares. A igreja é a igreja invisível. Ela está nas outras instituições, em outros lugares. E você faz parte disso. Mas aprove ao Senhor te trazer para esse lugar. Para libertar cativos e oprimidos do inferno nesse lugar. Eu fiquei horrorizado esses dias. Fui para um lugar ali. A quantidade, meu Deus, rapaz, aqui está virando Sodoma e Gomorra. Há 20 anos atrás eu estive aqui e vi agora. Eu fiquei impactado. De que a responsabilidade de pregar o evangelho é nossa. O que tem dentro do coração, que Deus tem disponibilizado, é o suficiente para mudar vidas. Você precisa pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo. Aleluia. A pessoa certa, como eu falei aqui, Chloe, foi a pessoa certa para receber as orientações. Aí ele fala,
de há contenda entre vós. Refirme no fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou foste porventura batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém se diga que foste batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. O que ele está falando aqui? Ele está falando que ele batizou muitas poucas pessoas em Corinto. E aí ele pergunta, Paulo, Apolo, algum deles foram crucificados no nome de Cristo? Não. Nenhum deles. E tem um texto que eu não vou falar agora, mas eu lembro aqui. Ele diz, Paulo plantou, eu plantei, ele fala a ele, que é Paulo, e Apolo regou. E quem dá o crescimento? Um é melhor do que o outro? Não. Ninguém é melhor do que o outro. Porque quem dá o verdadeiro crescimento é o Senhor. Então não crie expectativas nos homens, crie expectativas no Senhor. Crie expectativa num lugar que Ele está lhe ensinando a palavra. Está lhe libertando, abre as escrituras e mostra alguma coisa para você. Aleluia. Não vive vivendo por mover. Gente, a igreja do Senhor é uma igreja maravilhosa. Mas eu alertava sempre isso lá na igreja. Eu dizia para os meus irmãos, olha, e a gente trazia tudo porque a palavra de Deus... E está lá, apóstolo, profeta, mestres. Então são vários chamados para o aperfeiçoamento dos santos. Tá? Então pode vir um profeta do Senhor, debaixo de uma unção, trazer uma revelação, trazer algo naquela noite. Mas a maioria dos crentes, se você perceber, eles estão mais movidos nas emoções que exatamente na palavra. Então quando tem a palavra, eles não querem ficar, às vezes. Eles querem ir embora, eles não querem escutar a palavra. Eles querem escutar, eles querem sentir, eles querem chorar. E você precisa entender como crente maduro que você precisa receber o verdadeiro alimento. Para que você cresça e desenvolva. Aleluia. Amém? Amém? E você está no lugar certo, que aqui é a igreja do ensino. Amém? A igreja do ensino. Então você precisa valorizar isso. E não ser levado por vento de doutrinas. Ou por profecias erradas. Muitas pessoas, e isso é uma matéria do Remo que eles falam muito bem, e está na igreja de Coríntios sobre isso. Sobre a questão de profetas. Sobre a questão de profetas e falsos ensinos e mestres. Que é uma coisa também que a igreja ainda não acordou. Ela acha que vai vir um falso profeta ou um mestre que é de fora. Deixa eu ver, falsas doutrinas e falsos mestres acontecem dentro da própria igreja. Pastor, como é que acontece isso? Vem a vaidade, vem outras coisas, sabe como conseguir mais gente, mais se arrecadar mais pessoas, e aí ele vai se mover, pode correr a vaidade, e ele vai se mover a fazer essas coisas para atrair pessoas. E pode não ficar nenhum, mas eu conheço esse casal aqui, mas eles vão continuar pregando a palavra. Porque a fidelidade dos homens de Deus tem que ser, como a palavra diz, fiéis dispenseiros de Cristo. O que é fiel dispenseiro de Cristo? Fiel à palavra. Então aqui você vai ser exortado, você vai ser confrontado, você vai ser consolado, porque onde o ensino está, você vai ser confrontado. Amém. Então não crie expectativas, crie expectativas no Senhor, daquilo que Ele vai fazer na sua vida. Amém. Daquilo que Ele vai fazer através das Escrituras e da palavra do Senhor. Amém? Aí ele diz assim, 1,18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus, pois está escrito. Isso aqui é uma palavra que está em Jeremias. Destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Explicar para alguém que não conhece Jesus, que Jesus morreu, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à destra de Deus Pai, não é fácil, não é moleza, porque é loucura. E é só através da loucura da pregação que as pessoas veem o Evangelho, se arrependendo. Então, o centro da pregação tem que ser Jesus Cristo. Amém? Tudo tem que remeter a Jesus Cristo. Toda palavra ela tem que honrar a Jesus Cristo, não ao homem. A Jesus Cristo. Aleluia? Tanto o querer e o fazer vem do Senhor. Aí vamos lá para o 26. Aí ele fala aqui, ó. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tomou Deus louca a sabedoria desse mundo? Por quê? Porque essa sabedoria que ele está falando era a sabedoria da época, dos sofistas, que tinha influenciado a igreja, e eles buscavam pessoas eloquentes, pessoas eruditas para pregar, como a própria igreja de hoje está em busca. Se você abrir as internets, você vai ver cheio de pregação emocional.
não prega nada, um monte de heresia e o povo está querendo receber aquilo. Eu, inclusive, quando eu era da igreja, eu dizia assim, nada contra, o crente maduro ele pode escutar qualquer coisa, mas se você não conhece as escrituras ainda, eu aconselho que você não escute. Amém, amém. Amém? O primeiro fato é você conhecer as escrituras, aí você tem segurança de escutar outra coisa e fazer como alguém que é maduro faz. Ele separa as espinhas e sabe exatamente o que ele pode tirar disso. Mas muita coisa é para emocionar o povo, para trazer o povo para acreditar em algo, que na verdade não é. Então as pessoas têm explorado um tipo de algo que, graças a Deus, aqui não tem. Amém? Por exemplo, nós somos uma igreja, né, que valorizamos coisas que a palavra valoriza. Amém, amém. Não é verdade? Sim. Tá, e eu poderia citar inúmeras. Né? Por exemplo, nós somos uma igreja que cremos que a fé vem pela graça e não por obras. Nós temos uma matéria que fala sobre isso, sobre a justiça de Deus. Amém. Que fala sobre isso. Né? E a gente vê, tem igrejas que tem um formulário, eu não vou dizer o nome delas aqui, que está lá escrito que é pelas suas obras. E a gente não sabe exatamente o que é lei e o que é obra. Mas, gente, tudo aquilo que traz peso, tudo aquilo que te pressiona, isso está dentro da lei. O evangelho é fácil, porque quando nós se convertemos de fácil, nós fazemos por amor. E não é pesado. Amém. Quando eu me converti, por estar numa igreja que acreditava que era na lei, eu achava que porque eu jejuava, orava mais, eu ia ser salvo. Quem disse isso? Porque senão aquele ladrão não jejuou, não orou, e eles ainda hoje estão comigo no paraíso. Amém? O ladrão não deu tempo, gente. O ladrão não orou em outras línguas. E o ladrão ainda não foi batizado nas águas. Você sabe o que é o batismo? O batismo é um reconhecimento público de que você diz, eu aceitei Jesus. Sim. Por isso que alguém que é batizado nas águas, ele tem que ter convicção. Eu quero esse Deus. Amém. Você não pode batizar e ser movido porque alguém disse para fazer, para ser aceito no meio. Você precisa fazer as coisas em Deus na convicção que você acredita nele. Amém. Você precisa crer na palavra. Naquilo que está escrito. Você não pode ler as escrituras e acreditar que aquilo é só um papel. Aquilo é poder e revelação. Amém. Agora eu posso dizer uma coisa para vocês que é tremendo. Que a palavra, a palavra tem mais alguma revelação? Não. Ela já foi tudo revelada. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Agora eu posso falar o que vai acontecer com vocês. Ela vai ser iluminada. Por quem? Pelo Espírito Santo. Porque você pode passar o dia todinho falando para uma pessoa natural. Fala, fala, fala. Se o Espírito Santo não convencer, ela não vai se converter. Porque quem convence um homem de todo pecado foi Deus. Ele fala no início, vós que foram chamados para a santificação, chamados para ser santo. Se você está aqui, quem lhe chamou foi Deus, foi o Espírito Santo que lhe chamou. A palavra de Deus diz que nós fomos escolhidos desde o ventre da nossa mãe. Então você deve glorificar a Deus por não estar no mundo, por os seus olhos espirituais estar sendo abertos. Então, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Gente, todo mundo que se acha muita coisa, eu vou dar um exemplo para vocês, Alexandre de Moraes, essa galera toda aí, Renan Calheiro, quem lá se acha que é todo poderoso, a sabedoria deles um dia vai ser aniquilada. Porque a verdadeira sabedoria vem de Deus. Através da loucura da pregação. Gente, vamos lembrar esse texto, eu não estou aqui lembrando, vocês sabem daquele texto de Lázaro e o rico. Não tinha Lázaro rico? Vamos fazer que eu vou dar um exemplo aqui para você, que o rico era o Alexandre de Moraes e o Lázaro era o copeiro da casa dele, que era o pobre. Imagine alguém que está numa porta da sua casa, mas ele tem a sabedoria humana, ele é crente, ele aceitou Jesus, ele conhece as escrituras, e está fazendo aquilo com zelo e com amor, pregando a palavra para aquele homem, mas aquele homem não compreende, não quer recebê-la, porque ele não crê. Porque, gente, todo mundo que está aqui creu para receber a salvação. Não existe outra forma, em algum momento você creu. A salvação ela vem por crer. Então você creu e você recebeu. E é por fé. Amém? Abraão recebeu a salvação por quê? Foi pela fé, gente. Quando Abraão, só depois de 400 anos que foi escrito o quê? Vocês sabem, depois de 400 anos que foi escrito a lei. E Abraão foi salvo o quê? Pela fé. E aí por que teve a lei? A lei ela trouxe um caminho para o encontro a Deus. Só exatamente isso. A lei ela serve para nos encontrar com Deus.
Mas ela não é o nosso principal propósito. Nós vivemos debaixo do quê? Da graça. Mas essa graça não dá liberdade para você fazer o que quiser. Porque alguém que é crente, de fato, ele vai todos os dias se santificar a sua vida. O verdadeiro crente, ele vai buscar, e a gente conhece muito bem, quem se enche é você, não fica esperando que o Espírito Santo vá lhe encher, mas você é que se enche do Espírito. É você que abre essas escrituras na sua casa e todo dia de manhã dá prioridade às primícias, porque é isso que eu faço todos os dias. A primeira coisa, pode perguntar para ela, quando eu acordo, eu abro as escrituras e vou ler. Antes de tomar o meu café, de tomar o meu alimento. Isso não é religiosidade, é porque eu dou prioridade ao Senhor. Eu não sei o que vai acontecer durante o dia, eu não sei o que vai acontecer naquela noite, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e passamos. Deus é um Deus que nos traz livramentos. Quantos livramentos Deus já trouxe para você? Quantos livramentos Jesus já trouxe? Quantos milagres você não consegue nem enxergar que aconteceram na sua vida? Só o fato de você levantar de manhã e respirar já é o suficiente para você honrar a Deus e agradecer ao Senhor. Amém? Vamos aqui, capítulo 1, versículo 26. Irmãos, vamos lá. A vocação dos santos. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada os que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Vamos lá. Essa igreja aqui era uma igreja que a maior parte dela eram pessoas pobres. Eu vou colocar aqui. Olhe para você. Rick Renner diz uma coisa bem interessante num dos livros dele. Ele diz: ou você é humilde, ou você foi desprezado, ou você é louco. Eu não sei qual é a sua descrição, né? É uma dessas formas que você vê o evangelho. Ou você foi resgatado por Deus porque você é humilde, ou você é fraco, ou você faz parte das coisas desprezadas desse mundo. Olhe para você e diga assim: ninguém queria, porque você foi chamado no meio de muitos que não eram sábios. Então, se você está aqui, se sinta alguém privilegiado de conhecer o evangelho e ter sido escolhido por Deus. Amém? Por quê? Porque, como ele fala, ele escolheu as coisas, como ele fala nesse versículo, as coisas fracas, para envergonhar o que? Os fortes. A presença de Deus, a presença do Espírito, é o suficiente para que você entenda isso. Paulo chegou um tempo em sua vida que ele fala de forma clara. Ele diz: viver para mim é Cristo e morrer é lucro. Por quê? Para ele pouco importava. Como ele tinha uma missão para cumprir, ele chegou ao ponto de entender essas coisas. E por que muitos crentes têm medo de morrer? Eu posso dizer para você que você não está inteiramente convicto. Quanto mais você conhece as Escrituras, quanto mais você conhece a palavra por um todo, mais fortalecido no Senhor, mais convicção você tem em Jesus Cristo. Tem uma coisa que tem acontecido comigo: eu passei por vários estágios. E como eu tenho buscado mais estudar as Escrituras, mais fortalecido eu estou e mais convicção eu tenho em Jesus Cristo, quem eu sou em Jesus Cristo. Então eu não tenho medo de nada. Eu tenho que pregar o Evangelho. Amém. Aleluia. Eu tenho que ser fiel dispenseiro de Cristo. Amém? Aí ele fala aqui no 30: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou parte de Deus, sabedoria e justiça, santificação, redenção, para como que está escrito: aquele que se gloria, glorie no Senhor. Tá? O que quer dizer isso aí? A glória é de quem? A glória é do Pai. A glória não é de Apolo, não é de Paulo, nem de Apolo, nem de Cefas, nenhum deles. A glória é do Senhor Jesus. Amém? E aí nós vamos finalizar. Eu vou colocar esse versículo que é importante aqui, ó. O 1 Coríntios capítulo 4. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do ministério de Deus. Dá continuidade. Ora, além disso, que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Fiel o que, gente? Aí eu vou usar esse colocar. Eu vou ser fiel a Tomás ou vou ser fiel às Escrituras? Se Tomás for para um lado que não é a verdade, eu vou ser fiel às Escrituras ou vou fiel a Tomás?
Então você precisa ser fiel, isso é que ele chama, é fiel dispenseiro de Cristo. O que é dispenseiro, gente? Dispenseiro significa mordomo. O carro que tu tem, a casa que tu tem, os filhos que tu tem, nada é teu. Então Deus te confiou. Então você é fiel dispenseiro, mordomo das coisas que estão aqui. Se eu tenho um carro, eu sou mordomo. O que é mordomo? Mordomo é um tipo de servo. Ele administra, mas nada é dele. Você já percebeu que quando nós vamos para o céu fica tudo aqui? Não vai nada. Por quê? Porque você é só mordomo. E tudo que tem, tanto dos ímpios como dos justos, foi Deus que deu. O que é bom, tudo que é de boa fama, é graças ao Senhor. Então eu preciso ser fiel dispenseiro de Cristo. Então, se eu sou fiel dispenseiro de Cristo, importa ser fiel dispenseiro de Cristo. E não existe nenhuma honra, nenhuma glória a homens. Nós somos chamados para o aperfeiçoamento dos santos. Um pastor que está numa congregação, um homem que fala debaixo da unção, um profeta que fala, ele não é mais merecedor do que outro homem. Ele tem o mesmo grau de importância perante o Senhor. Agora, todo lugar tem um líder. E se ele estiver na palavra, você precisa obedecer a ele. Porque obedece o próprio Deus. Amém? Então, é importante que a gente esteja num lugar, e eu posso dizer que aqui é esse lugar, porque eu conheço um pouco desse casal abençoado que vocês estão aqui. Vocês estão debaixo de um casal abençoado, que tem uma vida santa, correta. Amém? Um casal que foi enviado para cá, largou tudo que tinha, para ser um missionário e para fazer a vontade de Deus. Para fazer a palavra da fé chegar nos 4 cantos. Eu conheço esse estado, gente. Eu conheço esse lugar. É um lugar abençoado, próspero e rico. Mas a gente sabe que essa palavra precisa chegar em todos os cantos. Precisa libertar mentes aprisionadas do diabo. Pessoas que não conhecem as verdadeiras escrituras, que estão sendo levadas por mover de pessoas de forma errada, pelas estutícias de homens, por doutrinas de demônios. Gente, infelizmente, eu posso falar isso para vocês. Existem muitos lugares com doutrinas de demônio, gente. Paulo, quando adverte, tem pessoas que vão querer mestres para satisfazer as suas próprias concupiscências. Pessoas que estão em busca de pessoas para fazer isso. E eu vou dar um exemplo para vocês aqui, onde eu ministro a palavra. Eu lembro que na igreja, quando eu comecei a ministrar as escrituras, que eu comecei a estudar mais escrituras e pregar para o povo, algumas pessoas estavam se coçando para não ficar mais. Por quê? Porque eles estavam sendo confrontados. Em áreas que eles precisavam confrontados, no casamento, em todas as áreas. Porque a igreja ela precisa trabalhar o todo. Amém. Mulheres que comandam a igreja ou comandam as suas casas. Está tudo errado. O homem é o cabeça de Cristo. O homem é o cabeça da casa. Amém? Quem constituiu isso foi o Senhor. Uma igreja que é pastoreada por um homem, ela é leve, ela é suave, ela cresce. Mas uma igreja que é dominada por o espírito de Jezabel, meu amigo, você não quer colocar. Por isso, um ministério eu não nada contra, mas nas escrituras não tem. Se você ler a carta pastoral todinha de Timóteo, você não vai ver falando de mulher. Por quê? Porque ele cita, e você pode abrir depois nas escrituras, ele fala, ele cita uma coisa bem interessante. Quem foi criado primeiro? Foi Adão ou foi Eva? Você pode responder? Quem foi que criou primeiro? Adão. Pronto. E quem foi que caiu na conversa da serpente? Agora imagine uma mulher que pastoreia uma igreja. Que ela não tem um homem sobre o cabeça para regular essas coisas. Vocês entendem que a igreja ela pode ir para um rumo errado, que vem a vaidade e outras situações? E isso pode vir junto outras coisas como doutrinas de demônio e outras coisas dentro da igreja? Então é necessário que a gente valorize isso. Coisas que são valorizadas nas escrituras. Você não veio aqui para ser agradado, você veio aqui para ser transformado. E transformação vai ter confronto, não tem para onde correr. Um bom líder não é aquele que vai dizer só o que você gosta. Um bom líder é o que vai lhe confrontar. Cria expectativas no confronto, na mudança que Deus quer que seja feita na sua vida. Não naquilo que você quer, mas naquilo que o Senhor quer fazer com a sua vida. Essa igreja aqui tem muito para ser feito, gente. Amém. Glória a Deus por esse casal abençoado, que essa igreja tem sido abençoada. Ele já me contou que das coisas que Deus já tem feito aqui, pelas direções divinas que tem vindo desse lugar, né? E eu imagino, porque eu sei o que é ser pastor, gente. Ser pastor não é brincadeira, não. Além de muita responsabilidade, a responsabilidade da igreja está só nos nossos ombros.
E a gente sente como é que a igreja anda. Por isso que vocês precisam entender toda a direção que vier para cá. As direções que vierem do Espírito, para que vocês obedeçam a direção do Espírito. Deus não vai mudar a ordem dos fatores, gente. Deus vai trazer a orientação pelo cabeça. Então o cabeça vai trazer uma direção, nós vamos guiar para cá. E nós vamos pegar junto e vamos caminhar para esse lado. Vocês estão crescendo e estão avançando. Aqui é da palavra do ensino, da palavra da fé. Tá? E nós, graças a Deus, eu posso dizer isso, porque eu sou daqui, nasci aqui no Verbo da Vida, posso dizer. Nós estamos no lugar certo. Uma igreja que não se envolve com doutrinas de homem nem doutrinas de demônios, mas que ela tem se mantido na palavra. Dificilmente você vai ouvir alguém que venha para cá para frente e não abra as escrituras e não traga um trecho de uma revelação das escrituras. A iluminação, a inspiração. Então dificilmente você vai encontrar alguém que faça isso. Mas não cria expectativa só em alguém que vai fazer você voar aqui. Cria expectativa naquilo, no sobrenatural de Deus, mas cria expectativa também no ensino. No bom direcionamento da palavra que vem para justamente consolar ou confortar o seu coração. Amém? Aleluia. Vamos chamar o louvor?